Olá, ouvinte! Seja bem-vindo a mais um episódio de Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu vou te contar uma creepypasta que se chama Sou um guarda florestal de Yosemite. Alguns turistas nunca saem do lago Cathedral. O trabalho de guarda florestal em Yosemite não é o que a maioria das pessoas imaginam. Muitas pessoas nos imaginam como policiais, distribuindo ingressos e entradas e aplicando leis e regras no parque. Quando na verdade, esse é só um aspecto muito específico de tudo que a gente faz aqui dentro. A princípio, a gente está aqui apenas para ajudá-lo. Não só multar por excesso de velocidade, mas dar às pessoas instruções sobre as melhores vistas ou locais ideais para acampar. Nós lembramos as pessoas sobre segurança e condições climáticas no dia a dia. Mas a principal coisa que fazemos, e isso é mais vital do que as pessoas imaginam, é que estamos aqui caso alguém se perca ou se machuque. Lidamos com muitas pessoas irresponsáveis que gostam de pensar que o parque é seu playground, onde podem fazer o que quiserem. É meu trabalho lembrá-los de seguir as regras. Descartar o lixo adequadamente, recolher as coisas do cachorro e prender a coleira quando for caminhar pelas trilhas. Algumas pessoas consideram isso um ataque pessoal às suas liberdades, quando na verdade eu só tô apenas zelando pela segurança dos outros visitantes. Como ciclistas e pessoas andando a cavalo que compartilham os mesmos caminhos. Os cães podem ser imprevisíveis e podem se comportar mal nas trilhas, e temos que cuidar de todos. Ainda assim, eu não costumo receber muitos comentários positivos sobre o cumprimento das regras. Ninguém gosta de ouvir isso, o que fazer. E acredita em mim, eu entendo. De vez em quando acontece algo interessante para quebrar o tédio e a monotonia do trabalho. No verão passado, eu estava andando à noite, patrulhando os acampamentos, quando eu vi algo farfalhando nos arbustos. Um cara saiu rastejando, vestido com uma fantasia de cachorro peludo. Perguntei se ele estava bem e apenas latiu alegremente, depois se arrastou na direção oposta. Logo eu vi ele perseguindo outra pessoa, que estava vestido de gato. Era uma mulher e saiu correndo e se escondeu embaixo de uma van, rindo e ronronando. Ela lambia a sujeira das calças com aquela língua comprida da fantasia. Ela me viu observando e arranhou o ar à sua frente, sibilando territorialmente. Não é como eu escolheria passar as minhas noites de sexta-feira, mas eu não vou julgar. De longe, a coisa mais interessante que já me aconteceu em Yosemite ocorreu no verão passado. E não foi apenas interessante, foi completamente assustador. Todas as noites, quando eu caio no sono, eu tenho pesadelos sobre esse dia. Eu sempre fecho os olhos, eu imagino aqueles túneis escuros na encosta da montanha. Tudo começou quando alguém me ligou passando um relatório, dizendo que haviam pessoas perdidas no trilho do lago Cathedral, quando o irmão dessa pessoa desapareceu. A dupla estava caminhando quando eles se separaram de alguma forma. No começo, eu estava pensando que era apenas um contratempo de rotina. Pessoas desaparecem em Yosemite o tempo todo. Não é grande coisa na maioria dos casos, já que geralmente as pessoas desaparecidas são encontradas com certa rapidez. Metade das vezes o álcool está envolvido, e eu tenho que lembrar as pessoas de se controlarem, se isso for integrar o seu acampamento. Mas de vez em quando essas pessoas desaparecidas não aparecem, e aí a gente tem que enviar equipes de buscas muito maiores. Nesse caso, eu acabei indo sozinho, de primeira. Eu fui pro local onde o homem havia nos chamado. Eu dirigi o meu carro, já que é uma viagem de ida e volta de 16 milhas. Quando eu cheguei lá, o cara parecia desesperado.
Ele correu até mim e começou a falar rápido demais para eu entender. Eu disse a ele para diminuir a velocidade e apenas me contar o que tinha acontecido. É importante manter a calma nesse tipo de situação. O cara respirou fundo, soltou o ar. Então ele começou a falar novamente, um pouco mais devagar dessa vez. A gente tava caminhando na trilha e ele tava bem ao meu lado. Então eu me virei pra olhar o lago e quando eu olhei pra trás, ele havia sumido. Eu tentei perceber se o homem tinha bebido ou até usado drogas. Não é que eu esteja tentando presumir o pior das pessoas, mas temos que pensar nesses tipos de coisa. Afinal, a explicação mais simples costuma ser a mais correta. E era muito mais fácil imaginar os dois irmãos tomando goles de um Mickey e um deles se separando e se perdendo, do que imaginar um deles sendo abduzido por alienígenas ou sendo levado em um arrebatamento muito seletivo. Ok, ok. Se acalma por um minuto. Faça algumas respirações profundas. Me diz qual é o seu nome e vamos começar com isso. É, é Greg. Ele disse, seu rosto ficando um tom menos roxo quando ele começou a inalar o ar com respirações trêmulas para dentro e para fora. Ok, Greg. Eu peguei o meu bloco de notas e estava anotando isso junto com seu sobrenome, que eu vou deixar de fora por questões de privacidade. E qual é o nome do seu irmão? O nome dele é Dave, ele disse fungando. Eu vi que ele estava chorando recentemente. E o último lugar que você viu seu irmão. Vamos refazer esses passos. Ele começou a protestar, dizendo que aquilo não ia adiantar, mas eu o convenci de que tínhamos pelo menos tentar. Greg me levou um pouco de volta para onde ele tinha visto seu irmão pela última vez. Eu já voltei aqui. Eu olhei por aqui antes de ligar para vocês. Eu achei que talvez ele tivesse saído da trilha pra fazer o xixi, acabou tropeçando, ou batido com a cabeça, ou qualquer coisa assim, sei lá. Eu acho que aconteceu alguma coisa. Ele hesitou. Alguma coisa? Eu tentei sondar. Você acha que alguma coisa levou ele? Como aquelas histórias que você ouve? Nessa hora ele parecia um pouco envergonhado, mas eu tentei arrancar mais dele e perguntei de que história ele estava falando. Você sabe. Você ouve histórias de Yosemite e de outros parques nacionais o tempo todo. Eu tenho certeza de que você já ouviu falar deles. Mas, se você não estiver na conspiração, histórias em que pessoas desaparecem assim não fazem sentido nenhum. Alguém vira as costas por alguns segundos e seu filho, seu irmão ou quem quer que seja simplesmente se foi. Desapareceu, como Dave. Eu vi isso no YouTube. Eu respondi sem saber que canto da internet esse cara estava visitando. Bom, isso não acontece por aqui, eu posso garantir pra você. Mas vamos continuar procurando. Eu tenho certeza que ele vai aparecer. Quanto mais a gente procurava, menos parecia que a gente ia encontrar ele. Realmente parecia que o irmão do cara havia acabado de desaparecer. Eu estava prestes a pedir mais apoio, talvez até uma unidade K9, quando o homem gritou um pouco longe na trilha, dizendo que havia encontrado alguma coisa. Seguindo o som da sua voz, eu acabei encontrando na base da montanha, cara a cara com a parede de granito. A princípio, eu não entendi o que ele estava fazendo ali, mas, conforme me aproximei, eu vi que na verdade havia uma caverna bem escondida na face da rocha. Ela se misturava perfeitamente com a encosta da montanha até que você estivesse quase nariz com nariz com a pedra cinza pálida. Ah, bom trabalho, eu disse, dando um tapinha no ombro dele. Mas então eu olhei ao nosso redor, ficando nervoso. A gente estava bem longe da trilha na parte densa da floresta, que estava coberta de mato e emaranhada nas trepadeiras e arbustos. Você acha que ele teria entrado nessa caverna sozinho? Greg olhou em volta como se estivesse verificando se seu irmão havia deixado uma mensagem para ele, mas não tinha nada. Eu não acho. Também não é do tipo dele me deixar sozinho na trilha. Especialmente não por tanto tempo.
Se isso fosse uma brincadeira ou algo do tipo, ele já teria voltado. Eu posso dizer que algo não tá certo. Ei, seu irmão já pregou peças assim com você antes? O homem havia 20 e poucos anos e seu irmão provavelmente tinha a mesma idade. Os rapazes ocasionalmente se perdiam ou se machucavam tentando assustar uns aos outros, ou pegando peças ou filmando vídeos na floresta. Era raro, mas já tinha acontecido antes. Uma ou duas vezes. Eu não liguei pra você por um tempo porque eu pensei que ele tava brincando comigo. Eu não duvidaria dele, mas não por tanto tempo. Eu tava ficando irritado, eu confesso. Os mosquitos estavam picando meu pescoço. Eu tava suando no calor da tarde, depois de caminhar horas pelas folhagens. Eu imaginei o cara escondido dentro da caverna, tentando assustar o irmão mais novo. Talvez ele tivesse adormecido no seu esconderijo escuro ou tivesse apenas forçando demais, mas... De qualquer forma, eu tava ficando bem chateado. Se isso era uma pegadinha, tinha desperdiçado a maior parte da minha tarde. Provavelmente me irritou ainda mais, porque eu tinha meu próprio irmão mais velho, que tinha me pregado peças mais de uma vez na nossa juventude. E isso estava trazendo as memórias de volta. Ei, cara, terminou. Pode sair daí agora mesmo. Eu gritei, entrando para dentro da caverna pensando que o jovem estaria escondido na sua pequena alcova. Eu virei à esquerda e vi um túnel escuro conduzindo profundamente aos recessos mais escuros do granito. Isso não fazia sentido. Tanto quanto eu sabia, não tinha túnel nesse local. Especialmente não deste tamanho, mas estava bem escondido, quase invisível na face da rocha. Eu me perguntei se alguém sabia sobre isso. E eu me perguntei se isso era seguro. Eu não senti confortável em ir mais longe, mas o espaço escuro parecia se estender por um longo, longo caminho à distância. Eu estava tendo uma sensação estranha de pé ali mesmo. Parecia que eu quase podia ouvir vozes sussurrando ao meu redor. As palavras se perderam na caverna ecoante, e tive uma forte sensação de que a gente não estava sozinho. Com um arrepio subindo lentamente pela minha espinha. O homem veio atrás de mim, maravilhado com a caverna, por um segundo antes de continuar avançando. Vamos, disse Greg, seguindo em frente. Ele pode estar em apuros. Ele estava ansioso para continuar. Eu não tô com medo desse lugar terrível com vozes sussurrantes vindo das sombras. E sua aparente falta de medo me deixou com um dobro de medo. Eu vou voltar e vou pedir ajuda, eu disse, arrastando os pés para trás. Aqui não é seguro. Ninguém sabe que a gente tá por aqui. Meu treinamento e os meus instintos estavam superando minha curiosidade, mas Greg parecia não se importar com os perigos. O homem continuou avançando, desaparecendo na escuridão. Alguns segundos depois, ele se foi, e não havia nenhuma indicação de que ele tivesse existido em primeiro lugar. Greg? Eu gritei pro abismo negro, mas não houve nenhuma resposta. Ele poderia muito bem ser um fantasma. Uma vontade irresistível de segui-lo tomou conta de mim. Eu dei alguns passos para trás, me sentindo hipnotizado por aquele túnel negro que se estendia para sempre. Mas então eu balancei a cabeça, batendo no meu rosto, enquanto eu tentava me acordar de qualquer transe que eu estava, o que anulava meu bom senso. Eu me virei e saí da caverna, as minhas pernas tremendo e minhas mãos instáveis enquanto eu pedia ajuda. Depois de encontrar o grupo de busca na trilha, passamos pela floresta de novo para encontrar a caverna escondida na face rochosa dos 3 quilômetros de altura do Pio Catedral. Mas não estava lá. Eu me lembro de ter tido problema para encontrá-lo na primeira vez, e de pensar que estava bem escondido entre a superfície cinza clara da encosta da montanha. Você tinha que estar quase cara a cara com a parede para vê-lo, já que era tão invisível entre os penhascos de pedra. Eu tentei contar ao meu supervisor e aos outros membros do grupo de busca, mas eles não acreditaram em mim. Disseram que não havia túnel ali. Eles procuraram por horas e não encontraram nada. Helicópteros varreram a área, e mais equipes com mais cães, sabujos e pastores alemães. Mas nada foi revelado, não tinha vestígios de mais ninguém lá fora, exceto de mim. Aturdido pelo resto da semana e pelo resto do verão, eu não consegui me concentrar em nada. A minha mente voltava para aquela conversa que eu tive com o homem na trilha chamado Greg.
O homem que perdeu seu irmão e depois desapareceu em uma caverna que não existia. Cada vez mais eu comecei a me perguntar o que teria acontecido se eu tivesse seguido ele. Eu levei um ano inteiro para criar coragem para voltar àquele exato local novamente. Aconteceu de ser da mesma data e na mesma hora do mesmo dia. Só que dessa vez eu não estava de plantão. Era o meu fim de semana de folga, então eu tive muito tempo para vasculhar a área em busca de alguma pista. Minha mochila estava cheia de provisões e eu tinha o suficiente para durar 1 ou 2 noites na floresta, talvez mais se necessário. De alguma forma eu sabia. Eu apenas tive a sensação de que se eu voltasse naquele dia e naquela hora, a caverna estaria lá. A caverna que não existia. O pico catedral surgiu acima de mim, ficando maior à medida que eu avançava pela floresta. Me movendo em direção a ele, as nuvens cinzentas acima estavam envolvendo o sol na escuridão, enquanto o dossel espesso bloqueava qualquer luz remanescente de cima. Um arrepio percorreu meu corpo, me fazendo estremecer involuntariamente quando eu coloquei os olhos no buraco negro na face da rocha. Tão claro, dava para ver agora. Dando um passo à frente, eu me vi parado bem na frente dela. Eu levantei as minhas mãos para sentir o contorno da entrada, como se para confirmar que era real. E era. Eu respirei fundo, como um mergulhador prestes a submergir, e entrei. O ar estava frio e úmido, um cheiro estranho de cobre. A minha lanterna estava no meu cinto e eu a agarrei, mas eu decidi não ligá-lo. Eu estava tendo uma sensação estranha, como se estivesse em um lugar inseguro e precisasse ficar em silêncio e escondido. Havia um som vindo de cima que eu não conseguia identificar. Era um som de mastigação e sucção, como alguém arrancando a carne dos ossos com os dentes. À medida que eu me aprofundava no túnel, o ar ficava mais frio e tão úmido que eu sentia as gotas de água escorrendo pelo meu rosto e entrando nos meus olhos. Um filete de luz estava se filtrando de algum lugar também, fazendo com que a caverna brilhasse levemente em alguns lugares. O ar parecia brilhar e dançar na frente dos meus olhos enquanto eu ia cada vez mais fundo, me sentindo extasiado enquanto eu tropeçava nas sombras. Eu percebi vagamente que havia algo errado comigo, como se eu tivesse sido drogado, mas eu não me importava mais. Na verdade, eu achei aquela sensação bastante agradável. E então eu fui abruptamente acordado do meu devaneio quando eu virei e eu vi o horror se desenrolando nas entranhas do pico catedral. Eu não posso explicar o que eu vi lá embaixo, e as sombras obscureciam a maior parte dele, enxergando uma monstruosa criatura na escuridão. Mas a impressão que eu tive foi de algo como um polvo ou uma lula, mestiça como uma planta enorme ou um fungo, sugando e sorvendo, mastigando e triturando algo entre os dentes. Depois de alguns momentos de inspeção, eu percebi que era o rosto de uma pessoa que estava sendo comido, pois os detalhes mal podiam ser vistos na penumbra da caverna. A pele estava sendo arrancada da sua bochecha, as pálpebras arrancadas e os lábios puxados para trás e sorvidos como um macarrão. Tentáculos como vinhas emaranhadas estavam por toda parte, deslizando pelo chão de pedra cinza ao meu redor. A princípio eu pensei que era lama sob os meus pés, mas quando eu recuperei totalmente os meus sentidos, eu percebi que era sangue se misturando com a poeira sob os meus pés, criando uma pasta vermelha escura que sugava os meus calcanhares. As coisas com tentáculos estavam por toda parte. Eu percebi com um choque entorpecido. Os meus pés estavam realmente pisando em alguns deles, e eu fiquei surpreso que a criatura ainda não tivesse me notado. Mas, obviamente, estava envolvido com qualquer refeição que estivesse ingerindo no momento. Me sentindo muito feliz por não ter ligado a lanterna, eu comecei a me afastar bem devagar, as minhas botas triturando os tentáculos contorcidos. Um nó doentio no meu estômago estava subindo e ameaçando me fazer vomitar. Medo e repulsa torcendo meu estômago. A minha mente estava girando e os meus pensamentos estavam correndo, entendendo que havia uma chance muito boa de eu nunca deixar esse lugar. Eu tentei desesperadamente não pisar mais nos tentáculos contorcidos,
que se moviam e se contorciam no chão da caverna, encharcando e se aquecendo no sangue que havia sido derramado por toda parte, como porcos rolando alegremente na lama. Não havia como ter tanto disso, eu pensei. Ninguém tem tanto sangue. Isso era como um rio. E então eu vi os outros. Eles estavam pendurados no teto, nas paredes, em todos os lugares. Em meio aos tentáculos de videiras roxos, eles expiraram e expiraram, ainda sendo mantidos vivos, mas por pouco. Dezenas deles estavam pendurados para cima e para baixo, ao longo da caverna. Seus peitos subindo e descendo como respirações fracas, mas nenhum deles abriu os olhos ou falou. Era como se estivessem dormindo. Depois de alguns longos momentos de busca, eu o encontrei. Greg, o caminhante da trilha que estava procurando pelo seu irmão. Ele estava pendurado de cabeça para baixo, na parede ao meu lado, com os olhos fechados. Parte deles estavam faltando, um pedaço da sua bochecha, parte da sua mão, mas as feridas estavam cicatrizando lentamente. A criatura, seja lá o que fosse, mantinha suas vítimas vivas lá embaixo. Eu percebi isso. Eles os ingeriam lentamente, talvez até usando pedaços de suas outras vítimas como nutrientes para alimentar o que estavam morrendo de fome. Como um esquema de pirâmide sobrenatural construído com sangue e restos humanos. Afastando de mim aquela imagem que agarrou na minha cabeça, eu peguei o ombro de Greg, esperando acordá-lo silenciosamente. Seus olhos se abriram um segundo depois que eu o toquei, revelando apenas o branco, e ele começou a gritar. Eu não me refiro a gritar como se estivesse gritando de medo, da dor ou algo assim. Esse foi um grito de alarme, desumano, que significou para mim imediatamente que não restava nenhum resquício de humanidade nele. Ele agora fazia parte da mente coletiva da criatura e de seu exército de tentáculos. Quando sua cabeça girou, eu vi tentáculos menores envolvendo ele, entrando em seu cérebro e pescoço e invadindo suas orelhas e olhos e perfurando sua coluna vertebral. Eu gritei involuntariamente, vendo esses detalhes, e eu ouvi a criatura no túnel ao reconhecer minha presença. Não foi rápido, seja o que for, mas foi enorme. A caverna balançou ao meu redor, poeira e seixos caindo do teto de pedra enquanto eu me afastava do que era Greg. Sob os meus pés, as trepadeiras começaram a se mover rapidamente, deslizando de modo que eu não conseguia encontrar o equilíbrio. Assim que os meus sapatos encontraram apoio no chão de pedra abaixo de mim, eu comecei a correr. O túnel estava vivo ao meu redor agora, as videiras chicoteando, se retorcendo, se curvando em minha direção, se estendendo como mãos gananciosas tentando me agarrar enquanto eu passava correndo. Olhando por cima do meu ombro, eu vi a circunferência central da criatura amorfa. Ela estava encontrando seu caminho através da caverna e estava se movendo em minha direção, muito mais rápido do que eu teria pensado ser possível. Mas, de novo, eu não teria pensado que nada disso fosse possível antes de viver. A luz da entrada estava logo na minha frente, e eu podia sentir o cheiro de ar fresco e eu conseguia ver o sol. Então os meus pés escorregaram de repente, como se tivesse sido puxado por um tapete. E eu caí de cara no chão. A minha mandíbula se fechou com força e eu mordi a ponta da minha língua, fazendo sangrar. Aquele gosto de cobre enchendo minha boca um segundo depois. Eu tentei me levantar, a imagem daquelas pobres pessoas presas podiam ser vistas claramente na minha cabeça. Em retrospecto, eu acho que a criatura, seja lá o que fosse, precisava que não suspeitássemos. Se a gente estivesse ciente do que ela estava fazendo, sua hipnose não ia funcionar. Talvez tenha sido uma substância química liberada que fez com que as pessoas quisessem explorar a caverna. Um feromônio, como insetos usam para se comunicar. Mas isso não iria funcionar tão bem se você soubesse disso e se entendesse seu propósito. Aquilo liberou um pouco mais daquele feromônio ou qualquer produto químico que estava usando para atrair pessoas. E eu realmente senti as minhas pernas ficarem um pouco mais pesadas. As minhas pálpebras também. Era como se eu tivesse acabado de trabalhar 3 turnos da noite e realmente precisasse dormir. Mas então a onda de hipnose passou e eu senti o estrondo do chão abaixo de mim. E isso me tirou do transe novamente, fazendo-me me levantar do chão da caverna e continuar correndo. Quando eu me aproximei da entrada da caverna, eu corri em direção a ela, deixando minha mochila para trás sem um esforço para aliviar a carga. Eu vi que as sortes estavam realmente se fechando, apertando o espaço. A entrada estava se encolhendo de alguma forma. Eram as vinhas, eu percebi.
Elas estavam se camuflando na entrada, sua cor mudando para combinar com a pedra cinza pálida. Eu peguei o meu ritmo, as forças retorcidas abaixo de mim, tornando ainda mais difícil. Eu não ousei riscar um olhar para cima do ombro, sentindo o barulho do chão e sabendo que a maior parte da criatura estava logo atrás de mim, se aproximando. Com a abertura da saída se estreitando ainda mais, encolhendo até o tamanho de um alvo de dardos, eu mergulhei de cabeça nele, imaginando meu rosto batendo em uma pedra de rocha pura que de repente se transformaria em uma pedra bem na minha frente, me selando nesse labirinto escuro de sofrimento para sempre com o resto dessas almas torturadas. Os meus olhos estavam bem fechados enquanto eu sentia as videiras me puxando e rasgando enquanto eu passava pela abertura. Por um instante, eles se espremeram em torno da minha barriga, ameaçando me parar como um ursinho puro depois de tentativas infelizes de furtar mel. Quando eu saí do buraco, ela se fechou atrás de mim em um instante. Eu ouvi o estrondo quando a criatura voou de cabeça na sua própria obstrução. A armadilha que ela criou para me manter de lá impediu sua fuga, impedindo ela de me perseguir. Eu podia ouvi-la se debatendo e arranhando as vinhas, desesperado por mais carne para se sustentar. Fosse o que fosse, estava crescendo demais até mesmo para o seu próprio controle. Deixando sozinho para se alimentar no coração da montanha, acabaria se destruindo. Ela consumiria sua própria carne para saciar a sua fome monstruosa, como uma cobra comendo seu próprio rabo. Eu tinha uma forte suspeita de que era verdade. Com essa ideia muito específica em mente, eu voltei para o meu carro. Era mais fácil agora sem a mochila e todo o equipamento, mas a caminhada de volta à caverna seria mais difícil. Tinha muito para carregar da próxima vez. Depois de uma ida à loja de ferragens, eu voltei para a trilha. Já era noite e o lugar estava abandonado. Eu peguei emprestado uma das SUVs dos guardas florestais e levei os meus suprimentos para o local onde ficava a caverna. Depois de trazer alguns baldes de água do lago, eu comecei meu trabalho. Como eu havia marcado a caverna, foi fácil de encontrá-la novamente e começar a colocar o cimento de secagem rápida. Como os guardas florestais do nosso trabalho geralmente é impedir que pessoas vandalizem montanhas dessa maneira, eu tive a sensação de que a mãe natureza me perdoaria. Era meu trabalho proteger esse lugar e as pessoas que o visitavam, e nada poderia proteger as pessoas dessa coisa. Era melhor eu selá-la para sempre e deixá-la consumir-se lentamente. Sem o seu novo suprimento de caminhantes, ela acabaria ficando com fome, e ela mesma ia se consumir. Era apenas uma questão de tempo. Os tentáculos de videira se contorceram sob a camada de cimento, estendendo-o para mim, tentando me puxar para dentro. Eu peguei a espátula e derramei outra camada grossa e observei enquanto ela começava a secar rapidamente. E os tentáculos começavam a se suavizar e se acomodar novamente, voltando a dormir. Aquele grito inumano pôde ser ouvido de dentro novamente, muito mais alto dessa vez, como se todos os caminhantes que a criatura abduziu tivessem acordado no mesmo instante e, por apenas um segundo, percebessem a situação. Greg, me desculpa. Eu murmurei para mim mesmo sozinho na floresta escura. Eu disse para você não entrar. Eu vou contar uma história, Tales of Terror from the Yosemite's Backcountry. Seria mais ou menos os contos de terror do sertão de Yosemite. Ela foi postada no lastadventure.com. Ela começa falando: Yosemite é conhecido por ser um dos, se não o mais belo parque nacional de todos os Estados Unidos. Na verdade, além disso, Yosemite é um lugar conhecido mundialmente por ser um lugar incrível de beleza natural.
tendo trabalhado lá, visitado lá e passado mais tempo lá do que a maioria das pessoas, não tem nada que eu possa ou diga para dissipar esse fato. Com a maioria das grandes extensões abertas que são selvagens do mundo, Yosemite tem um lado sombrio. Yosemite é um lugar selvagem. O parque propriamente dito é tão grande quanto o estado de Rhode Island. Pense nisso por um minuto. Estamos falando de uma extensão de terra que é tão grande quanto um dos 50 estados dos Estados Unidos. Isso sem falar no fato de que Yosemite é delimitado por um monumento nacional, o Devil's Postpile, e florestas nacionais em todas as suas outras fronteiras. Esse Devil's Postpile é uma formação rochosa bem comum. Vou deixar a foto dele na descrição do Insta. O que tudo isso significa é que, na realidade, estamos falando de uma extensão de terra muito maior do que Rhode Island, e uma área em que existem poucas, se houver estradas. É verdadeiramente selvagem. Isso se reflete no fato de que mais de 90% de Yosemite é designado como deserto. O que significa que, embora mochileiros, acampamentos, escaladas, esquis e caminhadas sejam permitidos, não tem estradas, instalações e serviços. Embora essa seja uma área que sabe o que o homem é e o que ele pode fazer, e em alguns pontos se vê muito trabalho de presença do homem. É também uma área com vastas extensões de florestas, rochas e rios e montanhas, que não conhece ou vê muito homem e é praticamente intocada. Eu sei de tudo isso porque eu sei que, embora Yosemite seja um destino popular, a maioria dos visitantes se concentra no vale e não nas extensões maiores e mais selvagens do parque. Eu sei de todas essas coisas porque eu tive a sorte de trabalhar durante a temporada de serviços de parques nacionais para Yosemite em 98. Naquele verão, de abril a setembro, eu trabalhei para a divisão de backcountry do National Park Service. Meu trabalho e o trabalho de toda a divisão do backcountry em Yosemite eram duplos: educar o público sobre as trilhas e o backcountry e suas regras e regulamentos associados, bem como emitir licenças e patrulhar as trilhas do sertão para fazer cumprir tais regras e regulamentos e garantir a segurança dos visitantes. Não se engane, esse foi talvez o trabalho mais difícil que eu tive, do ponto de vista físico e mental. A partir do momento em que você veste seu uniforme todos os dias, você está no trabalho. Mesmo que você não esteja vestindo seu uniforme, você vai estar no trabalho se estiver em campo. Isso significa que cada turno de 8 a 10 horas é realmente um turno de 24 horas, 48 horas ou até mais. Mas não se engane, foi o melhor emprego que eu já tive também por motivos óbvios. Agora, eu conheço o parque como a palma da minha mão e tive a honra de ver algumas das coisas mais incríveis do mundo. Eu poderia contar sobre as lendas de Yosemite, o espírito de Porro-no e a criança chorando. Eu poderia contar muitas coisas que eu vi tarde da noite e que eu não consigo explicar em locais distantes. Mas o que eu vou contar é uma das coisas mais assustadoras que me aconteceram enquanto eu trabalhava em Yosemite. Antes de trabalhar para o Backcountry Division em Yosemite, eu recebi treinamento. Embora eu fosse certificado em vários tipos de primeiros socorros, houve um treinamento de combate a incêndio, houve testes de minhas habilidades físicas e mentais, houve treinamento de como cruzar riachos, como remediar partes do parque e treinamento em quase tudo que você possa imaginar e mais algumas coisas. O que mais me chamou a atenção no treinamento, no entanto, foi o fato do meu chefe ter me contado no primeiro dia. O que ele disse foi, resumidamente, Yosemite é um lugar grande. Você é um dos 15 funcionários do backcountry em todo o parque. Se você tiver problemas, você tem um rádio. Na prática, no entanto, você está por conta própria, pois levará horas ou até dias para a gente chegar até você, se você estiver na mesma situação. Se você estiver em uma situação, se planeje adequadamente. E o que eu aprendi no primeiro dia de trabalho foi que ele estava certo. A recepção de rádio era irregular em alguns lugares do parque e inexistente em outros. A menos que tivesse emitido licença no escritório de backcountry, sempre soube que estava sozinho, apesar de ter sido um rádio que às vezes funcionava, às vezes morria e às vezes só não funcionava. Em agosto eu senti que tinha domínio no trabalho. Claro, eu não era um ranger de 30 anos, mas estava me divertindo muito e sabia o que eu estava fazendo. Na primeira semana de agosto eu fui designado para um loop de patrulha que partia da represa
ou Chaminesse, na região de Hatch Hatch, do parque que ia para a parte norte de Yosemite. Essa é uma daquelas áreas do parque que não recebe muitos, se é que recebe algum visitante, já que em geral é uma área que fica a 10 ou 20 milhas de qualquer estrada principal ou qualquer tipo de estrada. Depois de estacionar no início da trilha da represa e responder as habituais de 30 a 50 perguntas dos visitantes do parque que pensavam que eu estava trabalhando para as divisões de interpretação ou manutenção do parque, eu segui para a trilha. No primeiro dia, eu caminhei um pouco mais de 9 milhas e passei pela Rancheria Falls. No dia seguinte, eu acordei e liguei para o despacho, que estava em serviço. Então eu continuei meu caminho fazendo meu trabalho. Eu não vi ninguém naquele dia, e novamente, caminhei cerca de 9 milhas, remediando os Fire Rings e fazendo anotações enquanto avançava. No terceiro dia, eu acordei, liguei e continuei. Nesse ponto, eu não havia ninguém há um dia e meio, cerca de 36 horas ímpares. Por volta do meio-dia, eu estava descendo a trilha perto de Piute Creek, que era mais parecido com o rio Piute naquela temporada, já que em 98 havia sido um ano de El Niño. Mais à frente, avistei algo que parecia uma pedra na trilha. Eu não pensei em nada até estar a cerca de 15 metros dela, quando eu percebi que algo não estava certo sobre esta pedra. Para começar, havia um corvo puxando tiras de alguma coisa. Depois, havia o problema de que não parecia uma pedra. Parecia um pouco peludo. E como eu tinha percebido, estava no meio da trilha. Apertei as alças da minha mochila e corri lentamente em direção à pedra. Dentro de 3 metros, eu já sabia que não era uma pedra, era uma cabeça. E no começo, eu achei que não era grande coisa. Afinal, eu encontrei várias mortes e cadáveres de animais em todo o parque durante minha estadia lá. Embora terrível, era assim que o círculo da vida funciona, né? O que era preocupante era que o meu chefe havia me dito durante o treinamento que 7 pessoas dos serviços de parques desapareciam em Yosemite a cada ano e nunca eram encontradas. E, como meu chefe me disse, o número real provavelmente era maior. Mas quando diminuí minha corrida para uma caminhada, eu pude ver que essa não era uma cabeça humana, por qualquer extensão da minha imaginação. Era uma cabeça de veado. O fato de ser uma cabeça de veado me deixou relaxado por um segundo, porque à primeira vista poderia ser natural. Mas então meu cérebro começou a funcionar. Espera um minuto. Meu cérebro disse: olha pra ele. Então eu olhei. Estava fresco. A maior parte da carne e da pele ainda estava nele. Os olhos, claro, sumiram, mas estava fresco. Isso aconteceu recentemente e havia fato de que não havia rastros ao redor, além de pegadas de pássaros. Embora eu não fosse um rastreador especialista, eu percebi que a área havia sido limpa com uma escova, e foi no meio da trilha. Eu ainda estava debatendo se isso era um fenômeno natural ou algo mortal até o momento em que eu virei aquela cabeça com a minha bota. Naquele momento, não havia dúvida. A cabeça havia sido decepada cuidadosamente em um corte plano e limpo. Claro, os animais matam outros animais o tempo todo, mas essas mortes são confusas, embora dentes e garras sejam armas mortais. Não são armas de precisão. Essa cabeça foi decepada com uma faca, ou um machado, ou algum objeto afiado feito pelo homem. Assim que eu percebi isso, eu senti minha espinha enrijecer. Parei e minha cabeça começou a girar para a esquerda e para a direita. Atividade de caça, ou qualquer tipo de caça, era legal em Yosemite. Enquanto eu olhava em volta, imaginando o que estava acontecendo, os cabelos do meu pescoço realmente começaram a se arrepiar quando eu percebi que o corpo do cervo não estava em lugar algum, e não havia sangue no local. Isso significava que alguém matou intencionalmente o veado em outro lugar, e então, intencionalmente pegou a cabeça e deixou ali mesmo, no meio da trilha. Enquanto eu estava lá processando tudo isso, eu podia sentir meu coração batendo mais rápido. Essa pessoa estava me observando enquanto eu estava lá. Eles estavam nas árvores, eles estavam no cume de alguma montanha me observando. Eu peguei meu rádio e abri. R612 eu comecei antes de desativá-lo. Eu não sabia o que eu ia dizer. Não foi uma emergência, o cervo estava morto. Ninguém estava no local. E eu não sabia de nada. Além disso, eu não tinha um código de rádio para cervo decapitado misteriosamente na trilha. E eu não queria explicar a situação ao despachante no local. Afinal, eu estava sozinho. E sabia que eles não fariam nada por mim.
Eu estava bem, por enquanto. Sem jeito, quando o despachante ligou de volta, eu disse a ele que estava no código 4. Tudo estava bem, embora as coisas parecessem tão longe de estar bem sob o sol frio de verão. Então, fiz o pouco que eu pude. Tirei fotos, examinei a cena e verifiquei a trilha. Não havia cadáver de veado e nenhuma evidência de cadáver de veado em qualquer lugar. Finalmente, puxei minha prática pá e enterrei a cabeça. Assim que terminei, eu coloquei minha mochila nas costas e continuei, estremecendo a cada barulho, imaginando olhos em cada ponto escondido. Cerca de meia milha depois, eu encontrei outra cabeça de veado no meio da trilha. Nesse ponto, cada nervo do meu corpo estava gritando comigo que eu precisava ir embora, que eu estava em perigo iminente, que algo estava acontecendo, e eu precisava sair. Mas eu não podia sair. Eu estava a mais de 30 milhas do meu veículo. Eu não ia pedir um helicóptero com base em algumas cabeças de veado. Eu ainda não sabia o que estava acontecendo. Tudo o que eu sabia era que essa segunda cabeça era menos fresca que a primeira, o que significava que havia sido colocada antes da primeira cabeça de veado. Eu, novamente, enterrei e continuei. Afinal, a única maneira de eu sair dali era continuar meu circuito de patrulha. Meia milha depois, eu encontrei a terceira cabeça. Era quase uma cabeça de esqueleto, já que era a mais velha, e quase havia sido despojada. Era impossível não pensar que, até onde eu sabia, quem quer que tivesse feito isso ainda estava me observando e planejava colocar a minha cabeça na trilha mais tarde naquela noite. Eu novamente enterrei a cabeça e comecei a andar. Eu nunca me senti tão desconfortável antes, pois cada som, cada movimento e tudo parecia estar conectado à minha morte iminente. Eu andei, caminhei. Quando eu finalmente parei para montar acampamento, eu não montei o acampamento. Encontrei uma árvore que estava bem fora da trilha, perto de um afloramento rochoso. Coloquei minhas costas para a árvore e as rochas e olhei para fora. Eu não acendi uma luz. Eu não fiz nada exceto sentar lá até o amanhecer, observando a floresta, perguntando sobre as cabeças e seu significado. No dia seguinte, eu coloquei minha mochila de volta e continuei minha patrulha. Um dia depois, terminei minha patrulha e voltei para o vale e para minha casa. Então, e só então, eu dormi. Eu fiz um relatório sobre o que eu vi, mas, pelo que eu sei, não deu em nada, e o mistério permanece até hoje. Esse conto da cabeça de veado, eu vou deixar a foto de uma delas pra vocês, eu não sei se é real, porque essa foto da cabeça de veado não tá onde eu tirei esse conto de terror do Backcountry de Yosemite. Foi de outro site que estava falando deste relato. Eu não sei dizer se é ou não da mesma, sabe? Se não é alguma montagem ou alguma coisa do tipo. Montagem não é, mas se foi, tipo, algum caçador ou coisa do tipo. Cuidado, imagens fortes. Na hora que for ver, toma muito cuidado. Mas agora voltando à creepypasta, eu achei que a gente ainda pode pegar um pouco sobre o mistério das três cabeças dos veados. A gente precisa falar sobre o Missing 411. O Missing 411 que o Greg falou durante a creepypasta, se você reparou, começou com uma pesquisa de um ex-policial e acabou se tornando uma teoria da conspiração. Eu usei como fonte o Christopher Kokoski, também usei o True Crime Diva e o Ranker.com. Daria para fazer um episódio inteiro só sobre o Missing 411, mas aqui eu vou fazer um resumo do que acontece e relacionar isso unicamente ao Parque Nacional de Yosemite. Mas começando pelo Missing, um ex-policial que investiga casos de desaparecimento nos Estados Unidos e no sul do Canadá, o David Paulides. Em 2013, ele lançou o primeiro livro chamado Missing 411, Oeste dos Estados Unidos e Canadá, desaparecimentos de norte-americanos que nunca foram resolvidos. O 411 do Missing 411 é uma gíria antiga para informação. Isso porque o 411 costumava ser o número de telefones classificados locais quando você queria
uma determinada informação sobre uma pessoa e recorrer aos classificados poderia ser uma forma de obtê-lo. Então, o Missing 411 significa mais ou menos informação perdida. O Paulides, ele diz que na grande parte dos casos que estão catalogados, as pessoas que estão desaparecidas e são encontradas, elas são encontradas inconscientes ou conscientes, e normalmente em áreas que já tinham sido procuradas e não haviam sido encontradas. Na maioria dos casos, as pessoas são crianças e não conseguem se expressar, ou não são acreditadas. Tem alguma deficiência que as impossibilita de reportar o que aconteceu, ou então simplesmente não lembram de nada. Mas nos casos que elas se lembram, aconteceu algo realmente impressionante. No mundo dos teóricos da conspiração, David Paulides foi responsável por sugerir que tinha algo acontecendo nos parques nacionais americanos, mas que ele não sabia o que era. Até o ano de 2017, Paulides já tinha escrito 6 livros sobre o assunto. Um de seus livros, Uma Coincidência Sombria, ele disse que ainda não tinha uma teoria sobre o que estaria causando os desaparecimentos, apesar de que o número de suspeitos tinha diminuído. Uma dessas vítimas foi a Stacey Arras. Ela foi uma menina de 14 anos que desapareceu em Yosemite na década de 70. Ela saiu para caminhar e tirar fotos depois de uma parada para o acampamento. Depois disso, ela nunca mais foi encontrada. A única pertence que acharam dela foi a lente da câmera no meio da floresta. Durante as investigações, Paulides descobriu uma tendência perturbadora nos parques nacionais de Yosemite. Centenas de crianças desaparecidas, algumas que nunca foram vistas e muitas com histórias bizarras para contar. 2 desaparecimentos compartilharam detalhes estranhos que chocaram os investigadores veteranos e deixaram Paulides com perguntas sem respostas. Depois de examinar centenas de casos, ele colocou alguns padrões. 1. Que a maioria das crianças desaparecidas tinham menos de 10 anos. 2. Não haviam sinais de lutas. 3. Os cães rastreadores treinados não conseguiam encontrar o cheiro das crianças desaparecidas. E 4. Se os cachorros encontrassem algum cheiro, a trilha que ele seguia levava ao topo de uma montanha. O fato de que as crianças desaparecidas serem pequenas não é surpresa. As crianças são curiosas, gostam de explorar, claro. Se perdem facilmente e são presas fáceis para predadores animais e até humanos. Mas como não tinha sinal de luta, Paulite concluiu que não tinha sido sequestro, ou que os sequestradores pegaram as crianças de surpresas. O padrão climático também explica a incapacidade dos cães farejadores para encontrar algum cheiro, já que tem neve, muita chuva, e o clima nem sempre parece ser um fator muito importante. Mas qual seria o motivo das crianças desaparecidas sumirem a montanha? Um dos detalhes mais desconcertantes das crianças desaparecidas é onde muitos sobreviventes foram encontrados, muito longe dos perímetros de busca estabelecidas. Em entrevista exclusiva ao Chrome 4 News, em São Francisco, Paulides explica da seguinte forma: às vezes, as crianças às quais escrevo são encontradas, como uma criança de 2 ou 3 anos, elas são encontradas a 16 a 25 quilômetros do ponto que foram vistas pela última vez, ou são encontradas a 1.500 metros acima de onde desapareceram. E como pai, eu sei que meu filho não percorreria aquela distância nesse período de tempo ou subiria aquela elevação nesse período de tempo. Então não faz sentido. Outros sobreviventes são inexplicavelmente encontrados em áreas anteriormente revistadas várias vezes por grandes equipes de buscas. Equipes de busca resgataram algumas crianças desaparecidas do outro lado de montanhas. Até mesmo pessoas experientes em atividades ao ar livre coçam a cabeça com a forma como as crianças viajaram tão longe, muitas vezes em climas severos por paisagens agrestes. Parece totalmente impossível. No entanto, os casos de desaparecimentos em Yosemite ficam ainda mais desconcertantes. As crianças sobreviventes contam histórias de ursos amigáveis e grandes lobos, que cuidaram delas. E isso levaria à história do Pé Grande, da qual o Leeds se considera um caçador de pé grande. Mas aí a gente entra naquela questão de teoria da conspiração, o que disso tudo que ele pesquisou é real e tem algum embasamento científico, e não apenas informações jogadas, sabe? Às vezes, a pessoa desaparecida estava lá o tempo todo, só que não foi visto.
As paisagens desses parques nacionais dos Estados Unidos são muito irregulares e, sei lá, qualquer reentrância em uma rocha ou um jeito que a pessoa tá deitado é muito fácil de passar despercebido, mato, ou então só uma perspectiva do jeito que você olha a rocha. Então, particularmente, eu acredito que isso seja apenas uma grande teoria da conspiração, já que essa questão de tirar selfies ou então fotos de natureza acabam levando as pessoas a grandes perigos. Inclusive, quando eu me acidentei e rompi meu baço, foi porque eu tava tentando tirar foto em uma árvore e eu caí dela de uma altura de 1,5 m. E eu quase não. E eu tive uma hemorragia interna, então, imagina, isso foi numa trilha a, sei lá, 50 metros da onde o carro tava parado. Agora imagina uma pessoa que tá andando 20 quilômetros dentro de trilhas em terrenos irregulares. Então, cai meio por terra, eu acredito. Mas ainda fica muito bizarro quando você pensa que crianças desapareceram. Crianças a 25 quilômetros de distância e a 1.500 metros de altura. O que estaria levando essas crianças? Seriam, tipo, extraterrestres? Ou um pé grande? Ou grandes lobos ou ursos amigáveis? Eu quero escutar de vocês quais são as suas teorias sobre isso, se é apenas um belo desencontro de informações ou algo realmente inexplicável. E para isso eu vou deixar as caixinhas de pergunta no Spotify. Eu vou deixar a caixinha de pergunta aberta que vocês podem responder livremente e vou deixar a caixinha para vocês selecionarem qual teoria agrada mais vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do episódio. E eu vim aqui dizer que a nossa lojinha do terror tá disponível. Lá a gente tem camisetas normais, camisetas baby look e a caneca do terror, que infelizmente não tem na versão preta, só tem na versão branca. E talvez o item que eu mais queria fazer pro podcast, que é o boné de caçadores de pé grande. Então, tem quatro tipos de estampas, duas são do Terror na Esquina com a logo, uma logo grande e a outra logo menor. E as outras duas estampas são creepypastas, uma do dinossauro usando sombreiro, vestindo sombreiro, e a outra é do Smiley Dog. Então, se você tiver curiosidade, se quiser contribuir com o terror e ainda ter um item do nosso podcast, eu vou ficar muito, muito, muito feliz. E é uma forma de você ajudar a gente a divulgar, de contribuir com o nosso trabalho e ter alguma coisinha nossa. E eu vou deixar aqui um cupom de 10% de desconto para você que quiser comprar. É só você usar o cupom Caçador de Pé Grande, eu vou deixar na descrição do episódio. E ela vai durar 14 dias, então ela vai durar até o dia 21 de março. Então se você é do futuro e não pegou esse cupom, me desculpa, virão outros por aí, é só você ir acompanhando a gente, tá bom? O link pra lojinha eu vou deixar no Insta, no nosso Linktree e também na descrição dos episódios, vai estar linkado lá na nossa lojinha. E se você participa do grupo de apoio no apoia.se/terror na esquina, você ainda tem os preços diferenciados que são mais baratos. Siga a gente nas nossas redes sociais, que é @terror na esquina, tanto no Insta quanto no Twitter e no TikTok. Eu realmente espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por terem ficado até aqui. Eu quero agradecer a todos que estão nos acompanhando. Isso é muito, muito importante. Eu fico muito feliz. E é isso. Cuidado nas esquinas. Tchau!